Júnior. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Doutora Maria dos Remédios, seja bem-vinda aqui a mais um Panorama 95, quadro Check-up no rádio. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos nossos ouvintes, especiais às mulheres, né? Mas também que todos que estão nos ouvindo. Inclusive, porque hoje o tema é dirigido mulheres. para elas. Corrimento vaginal e as suas principais causas. Isso, muito bem. Então hoje eu escolhi um tema que é bastante, assim, corriqueiro, digamos assim. É um tema muito, que vai interessar muito as nossas ouvintes, né? E é o dia a dia do ginecologista, por incrível que pareça. Por quê? É a queixa mais comumente relatada e quando a mulher procura mais o ginecologista. Nós sempre, quando uma mulher chega no consultório, ela relata de imediato que tem um corrimento. É muito interessante, é a principal causa que leva ela a uma consulta ginecológica. Incomoda. O corrimento vaginal persistente, ele incomoda, tá? Agora, o que é que nós temos que distinguir? O corrimento vaginal normal, fisiológico, que se chama, e daquele anormal. O corrimento normal, fisiológico, é uma descarga de um muco que ela apresenta principalmente no período da ovulação. Isso é normal, gente, é comum. E tem mulheres que dizem assim, eu tenho corrimento desde criança e nunca fiquei boa. Olha bem, é muito diferente. Na infância pode existir sim algum corrimento vaginal, alguma vulvite ou vaginite, mas é bem diferente quando você se torna mulher, digamos assim, quando passa a ter relação sexual, tá? Então aí vai mudar tudo, quando passa a menstruar, quando passa a ter gravidez, tudo isso no desencadear da vida, né? Pós-menstrual, as coisas mudam muito, então é bem diferente. Então o que é um corrimento vaginal normal? Aquele também nós temos que, existe uma coisa chamada pH da vagina. Isso é um equilíbrio entre a flora vaginal. A flora vaginal, o que é isso? São lactobacilos, alguns tipos de bacilos que protegem a vagina da mulher contra micro-organismos, contra a invasão de outros micro-organismos não desejados, que são maléficos, que provocam infecções, tá certo? Então esse pH vaginal é medido por uma fitazinha que existe própria para isso na parede da vagina, e aí então nós vamos saber, o normal é entre 3,5 e 4,5. Isso é uma coisa bem nossa, bem específica, mas vocês têm um ligeiro entendimento, um rápido entendimento a respeito disso. Então quando esse pH ele fica muito baixo, ele baixa abaixo de 3,5, a vagina se torna muito ácida. Daí então concorre para ter uns tipos de corrimento, assim, bactérias ou então a penetração, tipo, por exemplo, fungo, que é a candidíase, é mais susceptível a ter a invasão dessa candidíase, a invasão não, porque ela já existe lá, a infecção por cândida. E quando ela está muito alcalina, ele sobe acima de 4,5. Aí são mais comuns outros tipos de germes, como são a gardnerella, tricomonas e por aí vai. Então aí, na própria consulta ginecológica, o ginecologista, ele vai ser capaz de, através de um exame bem feito. O que é eu chamo de exame bem feito? O exame ginecológico tem que ser um exame, desde a conversa com a paciente, que nós chamamos de anamnese, procurar saber dela, desde quando tem esse corrimento, as características do corrimento, se é amarelado, se é esbranquiçado, se é esverdeado, se tem também junto com ele o associado, o prurido, que é a coceira, o ardor, se está vermelha essa vulva, né? A vagina, gente, é dentro, é o oco, é aquela parte, o canal vaginal, e a vulva é aquela parte externa dos genitais. Então aí pode haver vários sintomas se juntando a esse corrimento vaginal, que os ginecologistas nós chamamos de leucorreia, mas para vocês entenderem, corrimento vaginal, inclusive a gente estuda com esse nome. E daí então, quando vamos fazer esse exame ginecológico, é muito importante que essa mulher, ela tenha passado pelo menos 48 horas sem ter atividade sexual, sem ter, né, fazer o coito, né, relação sexual, não ter usado duchas vaginais. Olha, duchas vaginais não é prescrito por nenhum médico. Um médico que se preza, um médico que ele tem atualização, que ele estuda, ele não vai jamais indicar e orientar nenhuma mulher a usar ducha vaginal. Porque a ducha vaginal, quando ela coloca lá dentro, existe até em farmácia, acho ainda para vender, sabe, Marcos? E se tem um germe, ela vai fazer essa lavagem lá dentro, pode empurrar o germe nessa bactéria lá para dentro do útero. E pode complicar e aumentar, então,
essa infecção. É muito pior. Então não se indica, não se usa mais ducha vaginal há muito tempo. Isso era na época das nossas mulheres, daquelas mulheres, das nossas avós, bisavós, que não tinham nenhum contato, muitas das vezes não tinham nem chance de um ginecologista. Elas tinham essas maneiras, né, que se aprendiam ou se buscavam, né, meios de minimizar, melhorar seus sintomas, que muitas das vezes então tem que se dar o quê? Um diagnóstico. Tem que se saber as causas principais que levam a esse corrimento vaginal. O corrimento vaginal, como eu falei, então incomoda muito, pode ser mais, menos, mais incomoda, pode ser recorrente, o que é isso? Tá sempre, trata, mas volta. Outra coisa muito importante, as mulheres, quando não buscam de imediato a ajuda médica, né, procuram o médico para saber o que está acontecendo, elas sempre se automedicam. Isso é perigoso, isso é ruim. Porque chega na farmácia, pede um creme vaginal, que muitas das vezes não é barato, é caro, porque pede outro remédio. O balconista, por favor, eu não vou falar o nome de ninguém, gente, não vai pensar que eu estou falando mal, mas não é uma prática, não deve ser uma prática diária, nem comum, nem permitida. Porque o balconista ele não estudou medicina, ele não está apto a prescrever nenhum medicamento, mas a nossa brasileira, os brasileiros têm hábito de ir à farmácia comprar o remédio. Pode ser dificuldade de ir ao médico? Pode até acontecer, mas evite isso, porque você pode muitas das vezes aumentar o custo, onerar o seu tratamento. Porque vai comprar aquela medicação sem orientação médica, sem saber o que está acontecendo, e não resolveu, tem que procurar o consultório médico e passa a gastar muito mais. Então, a saúde, ela não tem preço, mas ela tem custo. Eu vi essa frase esses dias, achei fantástico. O nosso próprio Conselho Federal de Medicina, ele usa isso. Ela não tem preço, mas ela tem custo. Então, vamos minimizar o custo. Não, eu vou pagar uma consulta não, porque é cara. É nada, gente. Tudo tem custo, pode ser caro. Claro, caro para algumas pessoas, eu acredito que sim. Mas se torna muito mais caro, como eu estou falando, acabei de falar, se automedicar. Isso não é bom. E pode trazer também processos, né, adversos, né, alergias e piorar o quadro, né? Então, isso aí. No exame ginecológico, a partir desse exame, depois da conversa, nós vamos partir para o exame ginecológico. No exame ginecológico, que tem corrimento vaginal, não é nem ideal colher um preventivo. Porque muitas das mulheres, eu quero chamar a atenção disso, das nossas mulheres, que não só procura fazer um preventivo quando tiver sem corrimento vaginal excessivo. Porque esse corrimento vaginal, essa leucorreia, se for abundante, ele pode muito bem atrapalhar a leitura das células, que é o que nós queremos para prevenir o câncer do colo do útero. Muitas das vezes tem que repetir esse exame, porque o exame preventivo naquele momento ele vai se tornar inadequado. Então, seria para fazer o exame ginecológico, colher material para exame, não é cultura, tá, gente? A cultura muitas das vezes pode ajudar, pode, mas é mais caro. E nem sempre todo laboratório faz. No momento do exame, nós podemos fazer um exame que se chama bacterioscopia, ou então, mais precisamente, um fluxo vaginal ou exame a fresco. Isso, preferencialmente, deve ser feito pelo médico ginecologista. Vou falar pausadamente. Não em laboratório de análise clínica. Me desculpem os bioquímicos que estiverem me ouvindo, ou biomédicos, seja lá o que for. Não tenho nada contra ninguém, absolutamente. Mas o bioquímico, o bioquímico que trabalha lá no seu laboratório, ele está apto a fazer exames que ele está capacitado. E não esse exame de fluxo vaginal. O ginecologista treinado, capacitado, ele sim está apto e ele sabe fazer um exame de fluxo que é simples. Nós colhemos o material da vagina, do fundo da vagina, e colocamos numa lâmina. Muitas das vezes a gente usa uma gota ou 2 gotas de soro fisiológico, ou outro material que nós temos, que é o Lugol, para pesquisar ali alguns tipos de germes. Quais que são que nós sempre conseguimos ver? A cândida, que provoca, né, candidíase, coceira, ardor, corrimento tipo nata de leite, esverdeado, etc. E daí então, vermelhidão, inchaço na vulva quando a crise aumenta. Então a gente tem condições de ver as hifas de cândida, nós temos condições de ver células contaminadas pela Gardnerella, que é um bacilo muito comum, é uma infecção muito comum nas mulheres, e até o tricomonas, que é um parasita. A tricomoníase também incomoda muito, e esse tratamento geralmente é com antibiótico. Não todos, mas estou falando de tricomonas, que é um parasita, pode dar também tipo dor para urinar. Outra coisa também, as causas do corrimento vaginal, voltando um pouquinho, Marcos,
não só essas bactérias, né, também podem ser causas tipo assim, da atrofia genital da mulher na menopausa, pode ser uma causa também viral, pode ser uma causa alérgica, porque hoje em dia nós sabemos que as mulheres usam muito calcinhas sintéticas, usam os absorventes íntimos, o absorvente que é o protetor diário, isso também pode provocar alergia e consequentemente levar ao corrimento vaginal, tá? Então tem que se descobrir a causa para poder ter um tratamento adequado. Se houver alguma pergunta, tem sim, nós temos aqui algumas perguntas. A nossa ouvinte Rose, ela conta que a filha dela tem 9 anos de idade e já tem corrimento. É normal nessa idade? Olha, pronto, eu ia até falar mais na frente, mas como ela se adiantou na pergunta, nós chamamos isso de vaginite na infância. É uma vaginite inespecífica. O que é inespecífico? Porque você nem sempre encontra a causa, a especificidade, né? Aquilo que está causando. Infecções virais, como eu acabei de falar, das vias aéreas superiores. A criança se manipula. Má higiene dessa criança não é para ser normal. O normal, tipo, se ela está perto de ser uma mocinha, na pré-adolescência e adolescência, ela está prestes a menstruar, ela pode ter sim uma secreção. A mãe vai observar se é transparente, se não tem mau cheiro, porque muitos dos corrimentos se acompanham de mau cheiro, né, que eu não sei se eu falei anteriormente, prurido, e pode também ter uma contaminação anal, por conta da má higiene. Ela faz ali as necessidades dela, fisiológica, e ela não sempre faz uma limpezinha, né, uma higiene adequada, né? Infecções urinárias podem levar a isso, tá certo, mãe, que falou? Então, ficar vigiando como essa menina está se higienizando, está se limpando, está fazendo, né, o banho dela no momento, como é que ela está se lavando mesmo assim, nos genitais, é a higienização. Tem um sabonete íntimo, é de bom tamanho? É. Se não pode comprar o sabonete íntimo, compra um sabãozinho de coco líquido. É fantástico isso, a gente indica muito. Faz uns banhos de asseio com bicarbonato de sódio. Não usem vinagre, sim. Outras coisas que causam corrimento vaginal são os usos inadequados dessas substâncias, substâncias irritativas que nós chamamos, como tipo ácido. O vinagre, porque ele é um ácido. Ele é um ácido acético. E ácido arde, queima, tá, gente? Pode piorar ainda o quadro clínico dessa mulher. Ela vai piorar muito mais com esses tipos de lavagens, de alguns meios que ela se utiliza para minimizar ou melhorar o que ela está sentindo, ok? Então é isso que é importante. A menina se apresentar algum corrimento. É muito comum essa queixa, leva muito ao consultório as meninas. Mas assim, quando ela está brincando, quanto menorzinha, ela vai brincar né, nos quintais, apesar de que hoje em dia as meninas não brincam mais tanto quanto na nossa época, né, Marcos? Eu sou mais velha que você. Hoje é no celular, né? Sim, jogar celular, tablet, não façam isso com suas filhas, nem seus filhos, por favor, gente. Mas brincadeiras à parte, mas é isso que ocorre. Então, quando está brincando num parquinho, ou mesmo manipula, as mãozinhas estão sujinhas, aí vai lá mexendo na vulvinha. Mas se perceber que ela está coçando com frequência, aí procura ver como está essa higienezinha, e você mesmo vai fazer a mãe, a higiene, e vai orientando essa menina a partir de uma certa idade, que ela vai entender como fazer a higiene dela. Ok, tem mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Ok. Bom dia, Marcos Danta e Maria dos Remédios. Eu gostaria de saber, porque eu já fiz esterectomia, eu tinha 48 anos, vou fazer 53. Aí um dia desse eu senti assim, tipo uma coceirinha na minha vagina. Só que a menina disse que sempre, a enfermeira do posto, quando a gente faz esterectomia, aqui e acolá, dá esse tipo dessa coceirinha, mas não quer dizer que a pessoa esteja com germes. Isso é verdade? E aí, doutora? Eu não entendi muito bem, porque houve um barulhinho aqui no estúdio. Eu queria que repetisse, desculpa. Vamos lá, então. Bom dia, Marcos Danta e Maria dos Remédios. Eu gostaria de saber, porque eu já fiz esterectomia, eu tinha 48 anos, vou fazer 53. Aí um dia desse eu senti assim, tipo uma coceirinha na minha vagina. Só que a menina disse que sempre, a enfermeira do posto, quando a gente faz esterectomia, aqui e acolá, dá esse tipo dessa coceirinha, mas não quer dizer que a pessoa esteja com germes. Isso é verdade? Muito bem, foi muito prudente a pergunta dela, porque é o seguinte, como ela fez esterectomia já no período pré-menopausa com menopausa, eu acredito que você talvez ainda menstruava, não sei,
porque a menopausa da mulher brasileira é de 48 e 50 anos, mas tudo bem. Quando você fez esterectomia, não sei, você não informou se tirou os ovários. Então, muitas das vezes, o que é que vai acontecer? Você vai entrar numa atrofia genital por hipoestrogenismo. O que é isso? Os hormônios que nós temos, esses hormônios vão começar a diminuir e, consequentemente, eles não vão mais ser produzidos, porque os ovários foram retirados, por exemplo. A esterectomia é a retirada do útero, tá, gente? E os ovários a gente chama de alforectomia, pode ser vir junto, quando fazem tudo, ou então, quando é mais jovem, muitas das vezes só tira o útero. Mas não necessariamente porque você tirou o útero, fez esterectomia, vai apresentar o corrimento vaginal. Agora sim, também a vagina está lá, você pode se contaminar com algum germe e ter a bactéria ali ou outro agente que causou. E devido à falta de hormônio também, isso pode até, consequentemente, ir piorando com o passar dos anos, porque você vai estar na pós-menopausa, tem que procurar realmente ajuda nesse sentido, para usar alguma coisa que previna essas vaginites ou cervicites atróficas, e que são provocadas justamente pela falta do hormônio que leva à inflamação. E, consequentemente, pode causar corrimento, sim. Então, tem que avaliar para saber se está normal ou não, se isso é... E quando a vagina fica muito seca, que é atrófica, né, secura da vagina, precisa, então, de um tratamento, que geralmente a gente passa cremes à base de hormônio para ajudar isso aí. E se a mulher tem relação sexual, precisa usar sim, porque do contrário ela não vai aguentar ter relação sexual, porque vai doer muito e incomoda bastante. Tem outra pergunta. Minha filha tem 14 anos de idade, tem corrimento por zoster. O que devo fazer? Corrimento por quê? Por zoster. Eu não sei se a palavra correta é isso. Zoster, o que é isso? Ela tem 14 anos e tem corrimento. Tem zoster lá na Rússia, mas zoster aqui eu não sei. O que é que ela deve fazer nesse caso, então? Eu não sei o que é zoster. Então, o ouvinte liga para cá, explica melhor o que é. É porque ela usa short, não? Shortinho apertado. A pergunta não ficou bem entendida aqui, bem, né? Ela fala que a criança tem 14 anos, né? É uma adolescente. Ela tem corrimento, né? Talvez passou pelo short, não sei. O que é que ela deve fazer pode ser isso, mas veja bem, essa menina já pode ter relação sexual ou não? Você tem que averiguar isso. Hoje nós pegamos meninas, eu tenho menino no meu consultório com 12 anos, tendo relação sexual. 13 anos, então primeiro tem que ver se não, se ela ainda é mocinha, verificar também aquilo que eu falei anteriormente. Como está a higiene dela? Apesar dela ter se tornado menina moça, está menstruando, está adolescente, mas elas não têm ainda muita ligação nisso. Eu estou me higienizando bem, como é que está usando o absorvente no período da menstruação? Se está trocando adequadamente, se está se lavando quando troca, se tem uma higienização genital correta, íntima. Então, muitas vezes tem que realmente averiguar isso, investigar, saber se tem bactéria ou não, se tem germe ou não, o que está provocando esse corrimento. Manda fazer sempre um banho, né, uma higienização, usar o sabonete íntimo. Eu não estou fazendo propaganda, que eu não estou citando nenhum nome, tá, gente? Mas não compre qualquer um desses cosméticos que não são aprovados e licenciados pela Anvisa. Então, tem que ser aqueles, realmente, o ideal é ser prescrito pelo médico, quando não possível, compra-se esses mais indicados, que é da indústria farmacêutica, que eles são testados cosmeticamente, dermatologicamente falando, e não vão causar alergias. E existem uns tipos de sabonetes, minhas pacientes chegam falando no consultório, que realmente pode dar irritação, pode causar alergia. Então veja direitinho, orienta ela, veja o que está acontecendo, se não conseguir resolver isso só em casa, leva no médico, que é importante. Só para fechar, nosso ouvinte conta aqui, ela pede até a sua ajuda, porque ela disse que, ela não quer se identificar, mas disse que ela, por exemplo, ela coloca o seguinte: eu sou molhada direto, né? Já fui para o ginecologista, ela disse que é normal, só que minha calcinha fica molhada o tempo todo, chega a ser desconfortável. O que é que pode ser nesse caso? Mas esse molhada, ela tem, que idade ela tem? Ela não falou aqui. Se é uma mulher ainda na fase reprodutiva, se ela está no período ovulatório, ela, de graças a Deus, ser molhada, porque quando ela chegar na menopausa, ela vai reclamar que está seca. Mas veja bem, tem que ver o que é isso. Se ela tem uma libido muito alta, também ela vai estar sempre úmida, molhada, com vontade de fazer sexo, também ocorre. Tem que investigar o aspecto desse molhado em você, tá? Se ele tem, se está realmente transparente ou não, se é uma secreção mucosa transparente e mucosa ao mesmo tempo, porque existe também aquela coisa de... Existe pessoas 34 anos ela tem. Então é muito nova, ainda está menstruando, está tendo relação sexual, e veja bem, se você... Por que está tão molhada? Mas se está tão molhada e for normal, colhe o material,
Se tiver no preventivo nós vamos verificar se está trófico ou não, que se está dentro da sua faixa etária. Do contrário, também, esse exame que eu falei antes, que é um exame à fresco, que a gente faz na hora, nem toda vez que a mulher vai no consultório ginecológico, minha gente, eu quero deixar isso bem claro, Marcos Dantas e as nossas ouvintes. Não é para colher um preventivo, não. O preventivo é preconizado uma vez ao ano e antes, se houver indicação. Pode-se fazer esses exames específicos para se detectar algum germe, que é o exame de fluxo vaginal, feito por médico, tá? Não esqueçam isso, não vão para o laboratório fazer isso, porque quem vai fazer a leitura? Ele pode dizer, não, tem candidíase, tem isso, tem aquilo, mas quem vai tratar? Você tem que procurar o médico, tá certo? Então aí não adianta fazer exame se não vai ter um segmento, que a gente diz, o tratamento e o acompanhamento. Então procura ver o que está acontecendo. Porque não adianta fazer exame sem ter quem olhe, sem ter quem vá lhe tratar posteriormente. E tratamento hoje nós não vamos falar porque seria essa parte clínica, né? Existem também outras bactérias que eu queria chamar a atenção, que é clamídia. Existe também que tem que ser pesquisado pelo médico, é tratado pelo médico. É uma bactéria que pode levar até esterilidade, tem que ter muito cuidado, sabe, Marcos? Porque o aspecto do corrimento tem que ser visto. O médico o ginecologista que não examinar, ele não está certo. Ele tem que examinar a sua mulher, tem que tocar nela, tem que fazer toque, tem que fazer o especo, colocar para examinar o que está acontecendo, olhar desde fora até lá dentro, para ter um diagnóstico mais acertado. Não adianta só conversar e dizer, eu vou passar isso e até logo. E o clínico, quando atender, eu faço um apelo aos nossos colegas clínicos, encaminha essa mulher. Mas tem muitos que encaminham, graças a Deus, são bem conscientes. Mas vamos ter um pouquinho de atenção à nossa mulher. Nossa mulher está muito desassistida. Ela realmente, por questões sociais, por questões também de não conseguir chegar até lá, né, no consultório. Mas vamos ter essa procura e vocês procurem também ver na Secretaria da Saúde, onde é que eu posso ser atendido? Não fiquem acomodados. Porque o que a gente vê, muitas das vezes chega no consultório, a mulher está com um corrimento imenso, já tem peregrinado em muitos lugares, não se resolve, cada vez piorando. Existem outras doenças também, muitas doenças que causam, a gonorreia, por exemplo, na mulher, ela não apresenta o bem purulento como no homem, quando ele urina, é pus. Na mulher, ela pode realmente até tipo disfarçar. E o médico está apto a verificar isso, se ela tem ou não a gonorreia. A gonorreia é uma doença sexualmente transmissível. E dessas que eu falei, não fico pensando que cândida, a vaginose e a gardnerella, geralmente não são sexualmente transmissíveis, tá, gente? Mas o tricomonas o herpes a gonorreia e assim por diante. Então vamos ter o cuidado. Use o preservativo, eu queria dar finalizando, pedindo que tenha mais... Cuide de você, gostem de você, se ame, procura exigir o preservativo, mesmo que tome a pílula, doutora, sim, porque a pílula vai prevenir a gravidez. E a camisinha, além de prevenir a gravidez, previne muitas doenças, tá? Doutora Maria dos Remédios, obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro Check-up no Rádio. Obrigada também, eu queria só pedir 10 segundos. Claro, fica à vontade. Para avisar ao pessoal que está nos ouvindo que nós ainda temos no final da nossa campanha de vacinas antigripal, todo mundo sabe que nós temos as salutares vacinas, nós temos um restante ainda de algumas da Tetra e o restante trivalente, mas quem precisar ainda. E nós recebemos outro portfólio, outro contingente de vacinas que é A mais B, hepatite A, hepatite B, que atinge nosso fígado, pode dar câncer, cirrose. Temos também a vacina mais completa de difteria, tétano e coqueluche. E alguma informação, você passa aí, por gentileza, o nosso endereço e os telefones. E eu agradeço e até a próxima, se Deus quiser. 8h10, confirmando 8h10, quadro Check-up no Rádio, hoje com a doutora Maria dos Remédios, né? E como ela mesma falou, a Salutares, ela fica na Rua Felipe Guerra, 550, aqui na cidade de Caicó. Telefone 3421-2313. Fiquem todos com Deus, uma ótima...